Temos o umbigo que tem que estar grudado. Seguidores do Correio do Mate, este é mais um Correio do Mate Entrevista. Sempre entrevistas interessantes aos nossos mais de 40 mil seguidores no Facebook, no Instagram, também nosso canal no YouTube. Nós queremos agradecer o apoio da Erva Mate Signor de Ilópolis. Erva Mate Signor nas variedades tradicional, nativa e moída grossa. Se o seu supermercado de preferência ainda não tem, solicite Erva Mate Signor. Também está conosco Sicredi Região dos Vales, cooperativismo de crédito a serviço do desenvolvimento regional. E Dorigon Produtos de Limpeza, para a sua empresa ou para a sua casa, Dorigon Produtos de Limpeza. Como anunciado, nosso convidado, o vereador Roberto Salton, aqui do município de Encantado. Vereador em primeiro mandato, que aceitou o nosso convite para vir conversar um pouco, né, Roberto? Nos conhecemos em 2023, né? E já conseguimos ter uma ideia dos teus posicionamentos, né? Sua forma de trabalhar. Obrigado por estar conosco aqui. Uma boa tarde a todos, a toda a equipe do Correio do Mate, a ti, Gemerson, a Daniel, que a gente conhece mais diretamente aqui, e a todos os ouvintes aí do Correio do Mate e apoiadores, né, incentivadores, que isso é muito importante para nós, principalmente aqui de Encantado, que a gente é uma espécie de um centro aqui da região alta do Vale do Taquari. A gente chama de capital, né? Do Alto Taquari, né? Isso é importante, cada vez mais veículos de comunicação e a maneira de vocês trabalhar é muito bacana, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui na nossa cidade e região aqui. Mas enfim, Salton, gostaria de iniciar, afinal de contas, muitos dos que estão assistindo essa entrevista te conhecem, mas muitos não. Quem é o Roberto Salton, afinal de contas? Conte um pouquinho da tua trajetória para nós. Bom, Roberto Salton, eu sou um advogado de 45 anos, nasci aqui em Encantado, na linha Azevedo, interior de Palmas, até 2 anos de idade. Depois a gente se mudou aqui para a cidade de Mussum. A gente trabalhou na agricultura até os 14 anos. Lá a gente plantava diversos produtos, fumo. A gente trabalhou bastante, a lida não era fácil, né? E aí depois com 14 anos a gente acabou retornando aqui para Encantado. Daí trabalhei aqui na Granja Laúde, que até agora há pouco foi bastante afetada pelas cheias. Depois na Arcol, que era uma empresa de pavilhões pré-moldados, né? Quando daí fui para o Exército, né? Fiquei 7 anos no Exército. Daí lá... Santa Maria, na 6ª Companhia de Engenharia. Até aqui da região, muitos jovens foram para lá. É uma grande alegria quando a gente encontra, né? Até de Arvorezinha, a região de cima de vocês, mais aí. A gente tem bastante conhecidos. Menin, Gobato, Borilli, Trindade, Maurer. A gente tem todo mundo passou por lá. Todo mundo passou por lá. E a gente sabe que nos dias de hoje e desde sempre, né? O Exército, ele... Como diz Olavo Bilac, que é um dos patronos do Exército, ele não muda o jovem, mas ele depura e apura. É uma boa escola. É uma boa escola. E aí, lá fiquei, né? Trabalhei no almoxarifado, trabalhei também como comprador do quartel e desempenhei junto com a equipe lá de licitações no início, quando as licitações começaram a tomar forma, né? Que não era mais aquilo, o setor público não era mais só comprar e pagar um cheque com adiantamento como era, né? Então, eu participei daquela época lá. Depois também participei do início que o Exército tinha da Sistema 5S, qualidade total, sim, aquelas questões que tinham, que a gente despertava para algumas coisas que precisava melhorar em organização, cada setor, né? Organização e tal. E depois daquilo saí do Exército, trabalhei um pouco de vendedor nas lojas Tumeleiro, lá em Santa Maria também, aprendi muito de vendas. Tu achou que tinha cumprido uma etapa? Cumpri uma etapa, sabe? Porque no Exército a gente tem tempos, né? Dependendo do contingente que tem no Exército, 7, 9 ou 10 anos, completou, são dispensados, né? E eu fiquei cabo, né? Primeiro ano soldado, normal, fiz o básico, depois nós fizemos o curso de cabo. De 41 consegui ser o primeiro colocado, consegui ser promovido lá. E daí depois até tentei o curso da ESA, mas devido à baixa instrução na época, porque quando nós estávamos na agricultura, lá no interior de Mussum, eu estudei até a 2ª série fundamental. Aí depois tive que parar de estudar para poder trabalhar na roça.
Sim. E aí voltei. Era a realidade de muitos, Era na verdade, realidade. né? E aí, com 14 anos, depois que voltamos para a cidade, voltei a estudar. Então, tu foi para o Exército ainda com o ensino médio incompleto. Incompleto, eu fui com a 7ª série, porque com 14 anos voltamos para a cidade, daí eu fiz a 5ª, a 6ª e a 7ª, fui com a 7ª série para o Exército. E lá vi o pessoal falar em faculdade, curso e tal, que exigia o 2º grau, né? Uhum. E eu com a 7ª série, daí terminei o 1º grau, terminei o 2º grau. Daí depois ainda, antes de sair do Exército, passei no vestibular para Ciências Contábeis, né? Fiz metade da faculdade, daí depois acabei trocando por Direito, né? E aí nesse período, voltando, que eu depois de sair do Exército, trabalhei nas lojas Tumeleiro, depois recebi um convite para ir para Porto Alegre, lá na Otávio Rocha com a Dr. Flores, no centro lá, para trabalhar numa ótica e num laboratório óptico, de um amigo, colega de quartel aqui de Casca, Juliano Picoloto, e lá fiquei por 2 anos lá, quando então o ex-prefeito de Santa Maria, Valdeci Oliveira, a gente se conhecer e ter servido junto, mesma companhia, então me convidou para trabalhar primeiro na Secretaria de Trânsito de Santa Maria, depois assumi as funções de assessor direto do secretário, e depois acabei sendo secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Santa Maria. Então ali que tu começou a ter um contato mais profundo com a política. Aí que eu comecei um contato mais profundo, e principalmente porque o estilo, na época do Valdecir, ele dava liberdade total para a gente poder trabalhar, fazer o que a gente pensava, e como a gente sempre trabalhou e sempre foi pelo bem e por fazer as coisas legais, muita coisa era bacana lá, acontecia muita questão bacana. A estrutura mesmo, que era da secretaria lá, tinha uns 60 e poucos só agentes de Estamos falando de uma cidade de 300 mil habitantes, né? 300 mil habitantes, a 5ª cidade do estado, né? Então, para mim, foi uma experiência fantástica, sabe? A gente tratou de temas como plano diretor, plano de mobilidade, a questão do estacionamento rotativo lá, que é muito complicado, questões de tarifa de ônibus, aumento de passagem, com os conselhos, com a universidade, com os alunos. Isso aí te deu uma expertise bacana, né? Isso aí foi um banho, assim, sabe? Foi um aprendizado fantástico, né? E aí, o que eu percebi? Que tudo a gente acaba evoluindo no diálogo, sabe? Porque muitas vezes a gente pode olhar de um determinado ângulo, a gente não tem uma perspectiva, não tem uma condição, às vezes, de evoluir uma situação, mas por outro ângulo, por exemplo, a gente consegue. Eu cito, por exemplo, lá que nós tínhamos o aumento da passagem, né? Que sempre é uma polêmica, tem manifestações e o usuário, ele tem essa questão que é caro, para quem paga a passagem é cara. Quantas mil pessoas usavam esse serviço em Santa Maria na época? Olha, Santa Maria na época, ela estava indo para 200 mil eleitores, daí começou a ter o segundo turno, mas que circulam em Santa Maria e vivem praticamente 270, 280 mil, né? Tu vai me dizer que quase metade dessa população se movimenta com transporte público. Dia sim, dia não, se movimenta, sabe? E aí o que a gente fez? A gente fez um plano lá, através do plano diretor e de mobilidade urbana, aonde a gente pensava e gostaria que o transporte urbano ele circulasse. Porque o transporte urbano ele é coletivo. Muitas vezes a gente tinha linha que passava, o ônibus batendo lata lá, uma linha, por exemplo, tinha 1 ou 2 pessoas, e outra linha que precisava readequar, às vezes não passava. Então a gente conseguiu equacionar isso aí, e a gente chegou então, lá até da empresa Medianeira de ônibus, que é uma das maiores do Brasil, que a gente chegou e conversou, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos segurar, não vamos aumentar a passagem, mas a gente se compromete em investir em melhorar as vias, que daí vocês vão gastar menos freio, menos diesel, menos desgaste dos veículos, entendeu? A gente conseguiu fazer uma questão também com as sinaleiras de onda verde, sabe? De ônibus andando a 40 por hora, ele consegue ir sem ficar freando, parando, acelerando toda hora, e com isso reduziu o custo. Era uma zona livre para ele passar. Era uma zona livre, entendeu? E aí o que acontece? Não precisou naquele momento lá aumentar a passagem. E eu considerei isso como um grande êxito, sabe? Porque muitas vezes... Algo até ser copiado por outras cidades grandes, né? A gente até foi destaque lá nacional, até num congresso que teve em Belo Horizonte devido à gestão. E aí depois disso eu fui convidado lá pelo prefeito, então, a ser candidato a vereador em Santa Maria. E aí tinha que escolher um partido, escolhi lá o PDT na época, tinha vários conhecidos, e ficamos no final da eleição o segundo mais votado do PDT. O presidente que tinha ficado... Vamos levar em consideração com uma eleição com quantos candidatos mais ou menos, Saltão? Lá eram 70, 80 candidatos. Quer dizer, uma disputa tremenda, né? Tremenda. 21 vagas?
Eram 21, mas naquele episódio passou para 14. Tinha reduzido. Tinha hein? reduzido. Quando nós íamos ser candidatos lá naquela conjuntura... Fosse 21, teria entrado. Olha, estava ali, ó, no cálculo hoje eu não saberia te dizer, mas se tivesse para 14, eu sei que nós teríamos entrado. Fui o segundo mais votado, com 772, e o presidente do nosso partido lá ele fez 773 na época. Então a gente teria, sim, se tivesse 21, teria um vereador. Eleição difícil, a gente né? teria essa experiência, né? E uma das coisas lá que era bacana é que os secretários, como é uma cidade grande, os secretários tratam direto com vereadores e população para atender as demandas. Diferente, por exemplo, aqui de Encantado, da experiência de vereador aqui, que muitas vezes é centralizada no município, o vereador às vezes encaminha e tal, mas devido ao número de demandas, lá os secretários, eles têm uma liberdade maior de atuação. Se está dentro da tua pauta, é tu que tem que resolver. É tu que tem que resolver. E muitas vezes até isso é bom, porque daí os secretários, os próprios partidos que eles ocupam uma secretaria, eles conseguem deixar o jeito, o tom de trabalho, entendeu? No final de uma gestão, se uma secretaria, um espaço lá não foi a contento, tem como descolar muitas vezes. Ou até seja, o prefeito tem que ser descentralizador, né? Tem que ser descentralizador. Até porque daí acaba fomentando e dando a liberdade das pessoas desenvolverem as suas habilidades, né? Entendeu? Então, mas voltando a antes desse período aí, saindo do Exército, passando pela Secretaria de Trânsito de Santa Maria, fui a Porto Alegre, trabalhei numa ótica, laboratório óptico lá. Depois voltei para Encantado, fiquei um período aqui. E aí foi convidado por uns colegas de Santa Maria para trabalhar junto no escritório da advocacia lá. E aí voltei para lá, comecei a trabalhar, e a ideia era de que eu, enquanto depois formado em contabilidade, já casaria algumas coisas com o escritório, né? Mas daí comecei a conhecer a área do direito, acabei largando a faculdade de direito, fazer o vestibular. A de contabilidade e fazer de direito. Comecei do zero, de novo direito, e hoje, graças a Deus, sou advogado. E aí trabalhei um tempo no escritório em Santa Maria, na época nem era formado, estava ainda na faculdade, né? Daí o escritório acabou abrindo unidade em Porto Alegre, fui para Porto Alegre de novo lá para abrir a unidade do escritório, ficamos um tempo lá, só que o número de demandas do escritório era muito grande, sabe? E eu acabava que eu tinha que trancar cadeiras da faculdade para poder conciliar as duas coisas. Daí eu peguei e disse assim, não, eu vou dar um tempo agora, vou sair, vou me formar e depois eu retorno, né? Daí voltei de novo para Encantado, quando então, na época, fui convidado para assumir depois um cargo na fase em Porto Alegre, antiga FEBEM, né? Daí trabalhei um tempo lá também, porque eu gosto muito dessa área da infância e juventude, sabe? Voltei para lá e aí ficava morando em Encantado, fazendo faculdade em Lajeado e trabalhando em Porto Alegre. Sempre na estrada. Era uma loucura, assim, sabe? Eu não sei como é que eu consegui. Eu tinha cadeiras de manhã, de noite, às vezes na segunda. Eu trocava horário com meus colegas, eu tirava serviço para eles na fase, as supervisões no sábado, no domingo, para poder folgar na semana, às vezes, e poder fazer a faculdade, né? E aí depois terminei a faculdade, saí da fase, voltei para cá. Quando então surgiu a questão do conselho tutelar, eu que gosto muito dessa questão da infância e juventude, né? Acabei me candidatando aqui para o Conselho Tutelar, daí entrei 2015 para 2016. Daí, depois disso, eu vi uma grande demanda aqui. Mas foi a partir do Conselho Tutelar que a comunidade voltou a te conhecer mais. A partir nunca perdi o vínculo, mas a partir do Conselho Tutelar, por quê? Porque o que eu via trabalhando lá na fase, na antiga FEBEM, a gente vê que muitos jovens, às vezes falta oportunidade, né? Oportunidade no momento certo de alguém pegar pela mão e dar o rumo, dar as oportunidades, mas dar os limites também. Certo. A gente sabe que oportunidade e limites tem que andar junto, né? E quando eu voltei daí em 2015 para cá, entrando no Conselho Tutelar, o que eu vi? A gente tinha uma realidade que a própria Polícia Civil, Brigada Militar, estava apertando demais o cerco às facções, Porto Alegre, as cidades grandes, e essa realidade vinha para o interior. E aqui a gente teve uma situação de muitas mortes, briga de facções e tal, e essa realidade começou a entrar para dentro dos colégios. As professoras, os diretores não sabiam como lidar com isso, esse diálogo, porque tudo tem que ter técnica, né? Ainda mais situações delicadas, né? E aí foi procurado por diretores para dizer, pô, Roberto, tu que vieste agora lá de Porto Alegre, tem essa visão, tu não quer preparar um diálogo com os nossos adolescentes e tal? Daí comecei a preparar uns temas sobre cultura da paz,
combate à drogadição e violência, uso adequado dos meios digitais, que isso também tem que ter um limite. Apresentar, né? um outro cenário para o pessoal. Um outro cenário, um freio em algumas coisas, focar naquilo que interessa, né? Sobre profissões, sobre profissionalização e sobre esse link, essa parceria que tem que ter o aluno, a escola, mas principalmente trazer a família para a escola. E aí, depois de algumas rodadas, eu vi com os jovens, eu vi que tinha que trazer os pais também para dentro da escola, e aí foi dialogando com esses temas e tal, foi muito bom. Tanto é que no final de 2015 esse projeto foi destaque no Inovare, prêmio no Inovare, categoria nacional. Sim. Na categoria Justiça e Cidadania. E ele segue sendo feito aqui? Segue, é uma prática que foi implantada lá, está à disposição qualquer um lá no site do Inovare, que é fiscalizado e gestado pelo STF, pela magistratura, por vários órgãos, né? E daí depois disso eu acabei levando essa experiência para as cidades do entorno aqui. E foi muito bom, sabe? Muito bom. Só que depois faltava abraço. Claro. Não se tinha. E esse era um trabalho que eu fazia gratuito, sem cobrar nada. Era uma missão mesmo. Uma missão que eu sinto, assim, uma missão em mim, né? Depois disso, acabou que eu tive que estudar para a OAB, dei uma segurada, né? Para poder... Passar na ordem, né? Passar na ordem, senão o cara não consegue trabalhar, né? Justo. E aí foi que passei na ordem, daí depois teve a situação em 2016, final, que teve a candidatura de vereador aqui, que foi a minha primeira. Na época, então, candidato pelo DEM, Partido Democrata aqui de Santa Maria, de Encantado. Fiquei em terceiro suplente, 401 votos, empatado com o Arno Bagatini, daí depois pela idade fiquei em quarto, suplente, né? E aí segui tocando o trabalho do Conselho Tutelar, daí depois fui trabalhando e tal, e chegando à próxima eleição do Conselho eu me candidatei, fui reeleito, fui reconduzido ao cargo, né? E na sequência me candidatei de novo a vereador. 2020, né? E já pelo 2020, PDT daí. Isso aqui, pelo PDT. E daí, assumindo o mandato, tive que largar o mandato de conselheiro tutelar, né? Porque é dedicação exclusiva. E aí, assumindo o mandato de vereador aqui. Foram quantos votos nessa, Roberto? Foram 338 votos a gente teve. O PDT conseguiu colocar um vereador, entendeu? Nós somos em 12 candidatos, entendeu? E aí, desde então, a gente vem trabalhando aqui. Enfrentamos no início logo a pandemia, né? Que foi uma situação diferente para todo mundo. Depois tivemos as questões mais no final agora, dengue e tal. Tivemos também, eu tive no meio disso também, logo que assumi o mandato de vereador, descobri um câncer de fígado, né? E aí na luta aí 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio com quimioterapias e tal. E agora que entrei no check-up, agora fazem 6 meses. Na verdade, tu passou por tratamento. Está em tratamento. Estou ainda em tratamento, né? Fazem 6 meses agora que foi a última quimioterapia que eu fiz lá no Bruno Bora, em Lajeado, que é um hospital fantástico. Referência, né? Aí na região. Referência, né? E às vezes é difícil a gente conseguir entrar no sistema, porque no início, quando a gente descobre, a gente tem que ser diagnosticado, saber qual é o tipo, depois tem um período aí da histoquímica, que tem que ver exatamente qual é o tratamento e tal, e esse período para quem passa, um dia parece um ano, sabe? Sim. Mas graças a Deus consegui passar, e agradeço a Deus por todo esse período que a gente aprende muito, sabe? Como cidadão, como pessoa, como ser humano, sabe? A gente se fortalece muito na fé também, porque a gente vê que a gente não é nada, sabe? Sim. Então, às vezes a gente acha que é que nem quando o motorista e o pedestre, quando o motorista está atrás do volante, parece que aquela casca, que é o carro de ferro, Sim. parece que é a gente também. Não vai ser atingido. Não vai ser atingido, mas é só a gente sair que a gente vê a fragilidade que a gente tem. Então, essa questão do tratamento de saúde também me fez também ver o mundo com outros olhos. E esse período também de tratamento especial foi um período em que todo mundo da família e amigos correndo atrás dos objetivos, né? E aí a gente tem mais irmãos, Salton? Sim, nós somos uma família de 6 irmãos. Uma família grande, né? 6 irmãos. Meu pai aqui... Por isso dá para entender teu início da entrevista, a necessidade de todo mundo ter que trabalhar na roça. Quer dizer, família grande, né? Na época até tinha que fazer bastante filho para poder ter mão de obra, numa né? escala de 1 a 6, tu Eu sou o quarto. O quarto filho. O quarto, tenho 3 irmãs mais velhas, eu, um irmão mais novo e uma irmã mais novinha ainda. Então, para ver... O meu pai Otávio Salton era uma família de 15 irmãos. Bah. Daí a minha mãe, ele é de Encantado, minha mãe de Nova Brécia.
Lá já eram 9. Agora nós, meus irmãos, uma família de 6 irmãos, a minha irmã mais velha tem 1, a Ivete tem 1, a Cristina tem 2, a Luciane tem 2, eu ainda não tive, que até é o próximo plano meio da minha companheira Maria da Graça, a qual eu mando um abraço, que é minha parceira de luta e de todas as batalhas, em especial a questão do câncer, aí a gente vê o valor da família, né? Sim, com certeza. E tem e daí tem meu irmão mais novo que eu, que tem 1, até ele trabalha no Fontana. Mas você vê que o número diminuiu, né, Salton? Diminuiu. Ninguém tem 6, 9, ninguém tem mais, e né? tem uma irmã que estuda para concurso, baixou a cabeça, se formou em Direito, também é advogada, mas optou por concurso, que mora em Santa Maria e está beliscando algum concurso aí. Faz 4 anos que ela estuda firme. E aí a gente vem nessa corrida aí pela nossa comunidade, tentando contribuir. E uma dessas coisas que mais quando eu retornei mesmo para Encantado, ali em 2015 para cá, eu vi que eu trabalhei em muitos lugares, muitas experiências, sabe, muitas coisas boas, e eu disse, eu quero devolver um pouco isso. Eu quero devolver para minha terra, aqui que estão os meus, sabe? É aqui que a gente se criou, é aqui que estão as pessoas queridas. E como vereador, né? é um poder que tu recebe que ajuda muito a fazer as coisas acontecer também, né? Com certeza. Primeiro a gente tem que se apropriar, chegar a entender do que está sendo feito, sempre respeitando tudo aquilo que já foi construído. Sim. Porque muitas vezes a gente vê uma política pública sendo implementada, é porque muito trabalho teve, muito. Em especial no setor público, porque no privado a gente sabe que é uma questão financeira, de metas, objetivos aí, parcerias se constitui. Mas no setor público, muitas vezes a gente tem uma morosidade, a gente tem cheio de regras, cheio de questões para cumprir, que são necessárias, né? Porque senão a gente vê muita coisa errada acontecendo, mas isso ainda trava muito, a gente precisaria de um dinamismo maior das coisas. Eu, na minha cabeça, tudo que eu vou fazer, eu me lembro do Exército, que dizia lá que o difícil tu faz na hora e o impossível demora um pouco, né? Repete isso aí, Salton. O difícil tu faz na hora e o impossível demora um pouco, mas aqui no setor público é diferente, sabe? Então a gente tenta contribuir e tal. E eu, por essas questões das bandeiras aqui, da juventude em especial e família, tem muitos trabalhos que eu tenho contribuído, recursos que tenho conseguido trazer para Encantado, e te confesso que eu estou bem feliz, sabe? Bem feliz com a função hoje, tanto de vereador como com a minha profissão de advogado, assim, sou bem realizado, assim, sabe? Quer dizer, de certa forma, aquele pensamento, estou vereador e estou conseguindo me pagar com entrega para a sociedade, né? Antes mesmo quando ainda estava no Conselho Tutelar, eu tinha uma parceria com o então deputado federal, por amizade, sabe? Maurício Dzendrick. Sim. Que nem é do teu partido, na verdade. Nem é do meu né? partido. Eu conheci ele em Estrela, numa palestra que eu estava fazendo para jovens lá, e ele estava na cidade, ele veio lá e ele pediu a gente conversou depois da palestra, e ele disse, eu tenho um projeto de lei estadual sobre a obesidade infantil. Tu não gostaria também de incluir, eu ouvi falar bem dos teus projetos? Sim, a gente dialogou, e aí tinha uma parte que eu falava sobre essas questões também. Daí depois disso, ele acabou destinando aqui para Encantado, na época foram R$100 mil, e ele pediu o que eu gostaria, qual área que eu gostaria. Eu disse, eu gostaria que fosse na área infantil, adolescência, ou uma área maternal. E aí na época esses 100 mil vieram para mobiliar o leito neonatal aqui do Hospital Santa Terezinha de Encantado. Daí veio o cardioversor, cardiorespirador, maca ginecológica elétrica, que às vezes tem que posicionar a mãe na hora do parto e tal. E aí aquilo foi abrindo caminho. Depois ele conseguiu também, através dele, com o então senador Lazer Martins, foram 250 mil aqui no hospital, uma emenda bacana aqui. Depois teve também outro recurso que foi para o SER, para equipamentos de reabilitação, e para um carro novo lá para o CAPS, porque uma das dificuldades que o CAPS tem muitas vezes é levar os pacientes, trazer, e esse carro, quando eu passo, que eu vejo o carro do CAPS trazendo os pacientes... Explicar para o pessoal que nos acompanha que o CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial. Todas aquelas pessoas que têm uma necessidade de um atendimento psicológico, psiquiátrico, ou um acolhimento numa situação, agora na enchente também teve muita demanda, entendeu? O CAPS faz, e o nosso CAPS aqui do município, ele é referência para a região, ele é muito bom. Eu tenho uma irmã a segunda irmã mais velha, que ela é especial, ela desde
muitos anos ela é atendida, e não só como cidadão, como vereador, mas essa política de buscar um recurso, de poder alcançar, eu me senti um pouco realizado, sabe? Porque, pô, é um serviço que a gente recebe na família, nossa irmã sempre está lá sendo atendida continuamente, e a gente poder alcançar de volta, assim, isso dá uma satisfação como pessoa, sabe? De tu poder, é um sentimento de gratidão, tu poder devolver um pouquinho, né? Sim. Como é que tu está te sentindo na casa nessa primeira oportunidade que tu assumiu, afinal de contas, pelo que se percebe aí, né, Roberto? Você se elegeu num partido porque precisa de um partido, mas os teus laços de relação foram além disso, né? Foram além de partido. Sim. Quer dizer, foi visualizando a necessidade da comunidade. Se o deputado A está a fim de ajudar, ó, vamos lá. Então, é essa leitura que tu interpreta que qualquer vereador deva fazer, independente de estar ligado a uma sigla ou não? A gente tem um sistema no Brasil que ele vem se apurando, e ano par se tem eleição. Ano ímpar se tem evolução da legislação, né? Sido assim, então cada eleição tem as suas mudanças e tal, mas dizer que a gente tem uma história no país, a gente tem uma democracia jovem ainda comparado com outros países em que pesa a tecnologia e inovação dos últimos tempos, mas a política hoje ela é feita de pessoas boas, e essas pessoas boas às vezes elas dependem de uma condição eleitoral, uma condição partidária, uma condição de momento, para poder fazer parte da política. Muitas vezes, a gente sabe que, pessoal, a polarização é direita, é esquerda e tal, mas eu sempre digo assim que é o bom caminho. Tudo pelo bom caminho a gente consegue ter um diálogo, consegue crescer, evoluir. E eu, muito pelo meu trabalho que estava fazendo, fui convidado aqui na época, em 2016, para ser candidato a vereador aqui. Depois em 2020 também. Eu até na época, a recém tinha sido eleito conselheiro tutelar pela segunda vez, né? Eu pensei, pô, agora passando na OAB, estava numa forquilha. Sim. Vou advogar, ou de repente concurso, e aí o pessoal me convidou. E eu confesso que eu estava nos dias que eu me disse assim, ó, eu tenho 10, 15 dias para decidir se eu sigo na política, não sigo, porque a gente muitas vezes, tu tem que ver um espaço para poder implementar as ideias, ser escutado, implementar junto, poder contribuir, e muitas vezes aqui na minha própria cidade Encantada eu não encontrei esse espaço, com várias ideias, experiências, não encontrei aonde muitas vezes espaços de solução, de dicas assim para resolver problemas. A gente tem muitas situações que são fechadas ainda. Sim. A gente tem em todas as cidades, mas aqui em Encantada ainda a gente tem. E aí fui convidado e disse, olha, eu topo a parada, mas eu gostaria de fazer uma coisa diferente, uma política nova, uma política dinâmica. E aí a gente conseguimos vereador, a gente conseguiu eleger o prefeito Adroaldo também, né? A gente tinha bastante desafio naquele momento, porque Encantado vem evoluindo, tanto no turismo, questão cultural, e em que pese a gente tenha muitas evoluções, a gente tem muitas carências. A gente tem carência de habitação, de saneamento, vagas de escola em turno integral ainda tem. E a evolução do turismo trazendo mais demandas, né? Mais demandas. Então, a gente vem tentando se colocar nessas situações. A gente teve toda a situação da colocação e aprovação dos zoneamentos da área do Cristo ali, tanto rural, turístico, urbano. A gente teve muitas demandas, muitos desafios dessa questão da aplicação dos recursos na época de pandemia, que tinha o decreto de aplicação especial, mas tinha várias situações. E todos os projetos do Executivo passam pelo Legislativo, né? A gente tem todo esse briefing e tal, e em especial por ser vereador de primeiro mandato, o que eu fazia? Eu disse, eu quero me inteirar, eu quero me apropriar desse tema, para saber, porque toda vez que a gente está num serviço novo, numa área nova, se a gente na primeira oportunidade que tu tiver, tu te apropria, tu entende, tu consegue... Teu voto vai ser diferente, né? O voto vai ser diferente, é um voto qualificado, né? É que nem muitas vezes no setor público a gente tem as licitações lá, que é menor preço, melhor técnica ou melhor agilidade, muitas vezes qualidade. Então a gente tem que ver o que a gente quer para o momento. Sim. Entendeu? Então, e aqui, sendo uma cidade Encantada agora crescendo e tal, muitos filhos de Encantado que estavam fora estão voltando e vão voltar. E nisso, o que a gente tem que pensar? Que todas as decisões que a gente fizer, que a gente contribuir, a gente vai viver elas aí na frente. Viver se elas derem certo, se elas não derem tão certo. Então a gente
tem que ter essa preocupação e também de que, representando a nossa comunidade, a gente tem essa responsabilidade de fazer o melhor. Eu, por exemplo, o bairro que moro aqui no Porto 15, nós éramos um bairro aqui que não tinha creche fazia muito tempo. A nossa escola mesmo estava para ser fechada e ir aqui para o Érico Veríssimo. Então, além de não ter creche, não teria mais a escola. E depois disso conseguir participar, a gente conversar com a comunidade que há muito tempo não tinha vereador. Então a gente conseguiu trazer uma creche, conseguir cobrar e estar junto na promessa lá na campanha que seria construído. Isso dá vida para o bairro de novo, né? Dá vida, e depois cobrar do nosso prefeito, às vezes botar até o pé no pescoço lá para cumprir a promessa junto ali, porque a gente está junto, né? Sim. E aí acabou que foi concretizado, também consegui recursos para essa construção. Depois as emendas de vereadores destinando assim para várias demandas, inclusive para essa atividade. E eu vejo, quanto cidadão, quanto político, quanto profissional, que a gente tem que dar oportunidade, a qualificação e fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de se emancipar. Muitas vezes a gente tem uma política aí, que ela é só a política de auxílios. O auxílio ele é importante, mas naquele momento que a pessoa está precisando e depois que ela caminhe com os seus próprios pés, né? E esse é mais ou menos o estilo do mandato que eu tenho levado. O meu pensamento não é sozinho. Quem é o meu grupo pessoal? Eu tenho primeiro a minha família, depois eu tenho um grupo de ex-colegas do quartel, que moram aqui em Santa Maria, e colegas de bairro, de trabalho, que esses são a minha base. Tudo que eu faço, tudo que a gente destina até as emendas de vereador, eu sento com eles, converso com a comunidade, e aí a gente encaminha. Porque tudo que a gente constrói de maneira coletiva, né? Eu acho que todas as pautas na política a gente tem que pensar que tem que ser público e coletivo. Sendo público e coletivo é difícil a gente errar, assim, sabe? Pode aparecer depois um engenheiro de obra pronta, né? Sim. Que lá na frente ele vem a dizer, não, mas tu podia ter feito isso ou aquilo, mas naquele momento emprestar os ouvidos à sociedade, né? E aí a gente está também numa época agora que a gente vive muito o meio digital, né? E muitas vezes a gente tem até fake news, tem informações que elas não são exatamente verdadeiras. Sim. Então a comunidade também está evoluindo nisso e está vendo o histórico das pessoas, o trabalho que as pessoas estão fazendo e está acompanhando. Então muitas vezes uma pessoa no seu trabalho, não é porque muitas vezes não está toda hora postando que não está trabalhando. Então eu tenho um estilo mesmo que eu sou, primeiro a gente faz o trabalho e depois a gente apresenta. Esse Sim. sempre foi o meu estilo. Não criar uma expectativa equivocada ali, né? Não dá, porque muitas vezes cria uma expectativa, daí depois quando tu for aplicar, a necessidade já é outra, o modelo de aplicação já é outro, já não contempla. Então eu acho que a gente tem que ter uma coerência nessas situações e é mais ou menos assim que eu tenho me pautado, né? Com relação a questões partidárias, né? Os partidos eles são importantes, todos têm a sua história nas cidades e tal. Só que a gente vive muitas vezes uma situação em que as pessoas elas se reúnem num partido, numa situação simplesmente às vezes para conseguir um quociente eleitoral, conseguir chegar a um objetivo, mas com o tempo agora, eu acho que isso está ficando claro, a população está entendendo e a gente vai amadurecer o nosso sistema eleitoral e cada vez mais a gente vai ter pessoas que tenham mais afinidade com os propósitos que a gente quer, com a função pública. O partido passa a ser usado apenas por uma função legal, vamos dizer. Função legal. Tu precisa de um partido para concorrer, mas o que vale é o que o Salton representa para a comunidade. Ponto. Todo mundo chega em cima de um conjunto de ideias, de propósitos e tal. Mas a gente tem um ditado, vários ditados de quartel, mas tem um lá de um amigo que até se aposentou em Santa Maria e está em Cerejeiras, Rondônia. Foi com a sua esposa, está morando lá, Isaac Maciel de Souza. E ele diz assim, o mal do serviço público é fazer a obrigação como se fosse favor. O mal do serviço público é fazer a obrigação como se fosse favor. Então a gente, em todos os escalões do serviço público, a gente tem que ter a ciência que a gente está ali, os mandatos mesmos, eles têm começo, meio e fim. A gente não pode criar uma expectativa, um desespero, muitas vezes por ficar no mandato, ou ficar num CC, ou num cargo, ou numa FG. Aceitar determinadas coisas para continuar ali, também, né? Também aceitar. Então a vida é feita de primaveras. As primaveras vêm e vão, e naturalmente
Quando uma pessoa desempenha um trabalho que é bom e que a comunidade reconhece, ele vai ser reconhecido ali na frente. Às vezes há um desespero das pessoas por mostrar, mas quando o trabalho está pronto, ele aparece, ele vai se concretizar. E nós, até conversando com o meu grupo, esse final de semana a gente tinha uma reunião e tal, e agora começam os movimentos, né? Sim, ano eleitoral, né? Ano eleitoral, né? E a gente tem dialogado bastante, inclusive tenho vários convites aí de partidos, de pessoas para compor. A janela abre em abril, né? A janela abre agora, no mês que vem, né? Dia 3. De março. De março até 6 de abril. Então a gente está dialogando, conversando e ver aonde a gente consegue ter mais, se encontrar mais com as ideias, com os princípios, porque Encantado aqui, a nossa região, tem muito ainda a se fazer, tem muita coisa boa a se fazer, muitos recursos a serem buscados, tanto a nível estadual como federal, e eu tenho bastante conhecidos em vários, tanto chega estadual, nacional. Esse governo do Bolsonaro mesmo, estava em Brasília no primeiro mandato do Bolsonaro, fui lá no Ministério da Saúde e cheguei lá, tinha vários colegas de quartel de Santa Maria que estavam trabalhando no Ministério da Saúde lá, então, que eram da área da saúde militar, sabe? Então, a gente tem bastante coisa para construir aí e principalmente a gente tem que ter o foco nos objetivos a serem superados. Muitas vezes as pessoas elas focam numa desavença ou numa diferença de mentalidade partidária ou pessoal. Isso na realidade todo mundo tem, de sabores todo mundo tem, né? Sim. A gente tem que focar no objetivo, naquilo que é importante para a gente conseguir evoluir enquanto sociedade, que isso vai acabar afetando na qualidade de vida, na saúde, na educação, nos recursos financeiros que cada um vai lograr na sua vida para tocar os seus objetivos. Muito boa conversa contigo, Roberto. Afinal de contas, a gente sobra a pergunta e praticamente tu destrincha tudo, a comunicação muito boa. Nós estamos conversando aí com o Roberto Salton, que é vereador aqui no município de Encantado, pelo PDT. Nós temos o apoio da Erva Mate Signor, também da Dorigon Produtos de Limpeza e do Sicredi Região dos Vales. Salton, quero abrir um espacinho para te fazer as tuas considerações finais. Entenda que essa é a primeira entrevista, mas não é a última, tá? Então vamos ter várias janelas de conversa, afinal de contas a ideia proposta é essa, levar informação relevante para a comunidade regional, não somente para Encantado, mas que as pessoas das outras regiões onde nós atingimos também possam ouvir essas ideias e copiar essas ideias, inclusive, porque você copia o que é bom, né? Então quero deixar as considerações aí, já te agradecendo pela participação. Quero primeiro agradecer vocês aqui, o Correio do Mate, e dar os parabéns por estar aqui fisicamente, inclusive Encantado, aqui, né? Encantado, né? Que isso é muito importante para nós. Facilita as coisas, facilita né? as coisas, um veículo de muita credibilidade, né? Dizer à nossa comunidade que a gente está superando todos os baques dos últimos tempos, dengue, pandemia, e agora a questão das enchentes. Eu tenho andado aqui em cidades vizinhas, tanto Mussum, Roca. Ontem à noite fui lá em Roca, na praça lá, eu e a minha companheira Maria da Graça, a gente comeu um lanche lá para ver como é que está a situação, dizer que o povo está se reerguendo, se refazendo, que a gente possa ter muita fé, mas sempre trabalhando bastante, para que a gente possa superar os nossos objetivos. Quero mais uma vez e sempre agradecer a todos os eleitores, todos aqueles, primeiro aquela meia dúzia lá, foi tomando corpo, que teve essa ideia de que a gente fosse candidato, né? E depois que vem orientando e aconselhando esse mandato de vereador, também mandar um colega a todos os colegas vereadores, né? A toda a assessoria da Câmara, né? Que isso é bem importante, porque muitas vezes a gente tem que ter o trâmite para as coisas andarem, né? A estrutura da Câmara de Encantado é muito boa, né, Sansão? É boa, é enxuta ali. Ao nosso município, que a gente tem servidores fantásticos, muito qualificados, e a nossa administração, enquanto servidores de carreira, é bem enxuta, e a gente tem um desafio que está sendo superado de todas essas consequências das cheias e tal. Então, dizer que a gente está aí fazendo o nosso papel e torcer que todos loguem esses objetivos, e a gente na política estamos aí trabalhando até o último dia do mandato, né? Para o próximo não sei o que vai acontecer, mas até o último dia podem crer que vai ter bastante trabalho e concretizações aí. Mas teremos Salton aí nas urnas em 2024. É o pedido e é a ideia do momento. Não ter falta vontade, de repente, né? Sabe que eu tenho uns planos agora também na questão jurídica, de escritório físico agora e tal, mas eu confesso que já estou sendo vencido. Estou sendo vencido pelos meus da volta e estaremos a princípio no próximo. Obrigado, Roberto. Um abraço para ti.
Um abraço a todos.